Minha mãe era professora e meu pai médico, dedicados totalmente ao bem da comunidade humilde. Quando a Áustria foi invadida, em inesquecível noite de terror, nosso lar foi devassado por soldados das tropas de elite, SS, e fomos arrastados e atirados em um camburão que nos levou a Viena. Dali, seguindo em um trem superlotado ao campo de concentração, de trabalhos forçados e de extermínio em Auschwitz. Atendendo ao programa da solução final que Hitler impôs e foi executado por Himmler e seus asseclas. Desnecessário dizer que, chegando ao campo e após sermos separados, homens, mulheres, idosos, enfermos e crianças, meus pais foram levados à câmara de gás e, posteriormente, jogados nos fornos crematórios. Fez uma pausa natural, permitindo-lhe sugerir-lhe que não se recordasse da ocorrência perversa. Com voz pausada e triste, ele afirmou-me que o fazia como catarse libertadora das fixações profundas. Aqui só um comentário rápido. Eu achei esse ponto interessante, porque normalmente a gente acha que o melhor é você não se lembrar das coisas que o incomodam, né? Das passagens tristes, dos grandes erros da nossa vida. Mas às vezes é permitido e os espíritos, as pessoas buscam até essa lembrança numa forma de compreensão daquilo que aconteceu, tanto para si como em relação aos outros envolvidos naquele episódio. Então, na maioria das vezes, realmente, a lembrança dos fatos desagradáveis aumenta o nosso desequilíbrio. Mas, às vezes, ele é importante para que a gente possa analisar com mais calma e compreender melhor por tudo que passamos em determinadas situações e o problema que cada um dos espíritos envolvidos vão ter a partir daí, sejam para o bem ou soluções para, ou seja, para o mal ou soluções para o bem, né? Logo prosseguiu. Em razão de encontrar-me com mais de 16 anos, fui poupado para os trabalhos forçados ao lado de outros mortos-vivos que se movimentavam automaticamente, tentando manter-se. Por 2 anos de horrores, fui transferido para outro campo não menos cruel, sob Bor, na chamada Operação Reinhard, quando então, felizmente, terminou a guerra e fomos libertados. Conduzidos a um campo de refugiados na Áustria, embora a quase destruição de Viena, Deus havia me permitido a honra de sobreviver ao Holocausto e recomeçar a experiência humana valiosa, de que então me dei conta. Muito marcado pelas dores físicas e morais, vivenciando noites de pesadelos que pareciam nunca terminar, optei pelo celibato, a fim de não perturbar a alma querida que comigo se consorciasse. Silvio, deixa eu só fazer um comentário, né? Esse caso que ele está contando sobre a experiência dele, né? Esse é um amigo do Manuel Filomeno de Miranda que vai participar do trabalho lá, do trabalho assistencial. Ele está contando o caso dele. E nessa semana eu conversei com meu primo, né? O Gustavo. Que eu chamo ele de Tavinho, né? E a gente estava conversando sobre uma experiência que ele teve, que ele
Ele foi junto com os mentores visitar um local que tinha sido uma cidade das regiões mais profundas. Então ali tinha sido uma cidade que aí aqueles espíritos eles foram conduzidos para um outro local de vibração mais adequado, com uma estrutura mais harmônica, e ali foi destruído e seria reconstruído para novos trabalhos, né? E aí os espíritos falaram que isso está acontecendo nos planos mais profundos, em todo o planeta vai acontecer esse processo de reconstruções, né, das cidades, e que aqui no plano vai acontecer isso também, né? Ou seja, cada vez mais vão se reconstruir, deixar as cidades mais belas, as estruturas mais harmônicas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque nessa parte do campo de concentração, né, imagina a, a vibração, a quantidade de espíritos que devem ter lá, e né, a quantidade de energia pesada. E aí eu estava vendo uma ONG que existe uma ONG lá na Europa que eles estão pegando esses campos de concentração, porque muitos desses eles ficaram completamente ali largados. Tiveram uns que eles fizeram, uns memoriais, né, que deve ser muito pesado a energia, mas outros ficaram esquecidos ali. Então eles começaram a pegar e reconstruir com plantas, com os locais lindos. E aí eu conversando com ele, aí eu falei assim, ó, é mais ou menos o que está acontecendo ali, né? Eles estão reconstruindo para modificar a energia daqueles locais, né? Daqueles locais, então, com plantas, com estrutura harmônica, já é um processo aqui no plano também dessas regiões mais densas, nesses locais mais pesados de reconstrução. Então, quando ele falou aqui desse campo de concentração, eu me lembrei que nessa semana eu conversei, né, com meu primo sobre esse tema. Então é isso. Né? E isso que você falou realmente é uma realidade. Que no Museu do Holocausto, assim, é angustiante você entrar, você fica angustiado lá dentro. Quer dizer, então, se o planeta está passando por uma mudança a esse nível, né, essas energias realmente têm que ser trocadas, porque o mundo evolui e você continua com focos, com tanta angústia, com tanta dor, com tanto sofrimento, isso vai atrapalha realmente bastante o reequilíbrio das coisas. Né? Mas, assim, realmente o que você falou é verdade. Você entra no Museu do Holocausto, você fica angustiado. E, e isso é uma pena porque acaba é, revivendo e mantendo aquela vibração. É importante essas experiências no sentido do aprendizado, mas a ideia é que cada vez mais ela seja como aconteceu aqui, né? Ele contando algo para ser uma catarse, para ser algo de conscientização, para isso não acontecer mais. Acontece também em casos em menor escala, quando, por exemplo, né, um ente da família morre e a pessoa fala assim: não, nós vamos manter o quarto dele com todas as coisas, tudo intacto. Aquilo, de certa forma, para o espírito, ele não é tão bom. Né? Por quê? Porque cada vez que a família vai lá, olha aquilo, lembra assim: poxa, ele podia estar aqui. E isso, para o espírito, é uma energia. Tem muitos casos em que o Chico, que os espíritos quase que pediam assim: olha, por favor, segue adiante, porque eu tenho que trabalhar aqui, e essas energias que ficam me puxando, elas não são harmônicas, né? Então acaba causando desequilíbrio. Então esses locais que acabam mantendo lembranças que não são harmônicas, né? Que não auxiliam nessa higiene mental, elas não são boas, né? Não são boas nem para quem está aqui e nem para os espíritos também. Essa analogia que você fez foi legal, porque historicamente, quem mantém muito viva essa vibração ruim do nazismo é o povo judeu. Eles perpetuam isso, essa vibração negativa.
Os mais jovens já bem menos, mas os mais antigos, eles perpetuam exatamente essa situação que você colocou. O pessoal que morreu, então deixa aqui, ninguém mexe nas coisas dele, não pode dar, ninguém entra no quarto e mantém toda aquela vibração, todo aquele sofrimento presente o tempo inteiro. Eu acho que muito dessa coisa que você sente quando se fala de holocausto, do sofrimento dos judeus, é mantido pelo próprio povo judeu. Quando você fala isso, Silvio, eu fico pensativa a respeito dos movimentos, sabe? Desses movimentos que existem, que eu acho que faz muito sentido, né? Esses movimentos sociais de pessoas negras, né? Sempre invocando o sofrimento que passaram, né? As pessoas também do grupo LGBTQI+, né? Sempre existe uma retomada, não que eu acho extremamente importante esses movimentos, mas de alguma forma me incomoda um bocado, talvez seja essa também uma das intenções, quando se fala revivendo revivendo, falando das dores, né, do que se passou, e na verdade o que se passou ainda se passa, né? Ainda se passa em relação a todo tipo de preconceito que a gente tem na sociedade. É, Então, é uma coisa que qual seria o melhor movimento, né? Para não estar vibrando naquela energia de dor, para estar noutra é, condição, né? Mais positiva de vibração. assim, você lembrou dos negros, dos homossexuais, mas também tem a parte das mulheres, né? E tantos outros grupos, né? Por etnia, por religião, por Uhum. qualquer tipo de opção, que foram extremamente oprimidos durante toda a história da humanidade. E sempre que uma coisa nova ela começa a aparecer, ela tende a aparecer com violência, exaltando o mal pelo qual ela passou, para que as pessoas se sensibilizem com a causa. Isso é quase que o trajeto normal de tudo. O feminismo, quando começou a aparecer, era muito radical, era meio quase que violento em relação a quem não aceitava. A questão dos negros, a mesma coisa. Eu acho que é o da André, André. O, aqui de vez em quando passa o carro da pamonha, do ferro velho. Tá? Então, Ainda todos bem que Que esses passou isso, movimentos. agora, não foi na hora Silvio? da irradiação. Tá vendendo o quê? É ovo, 30 unidades por R$ 10. Aliás, não sei quantas unidades são, não. A bandeja. Então, todos esses movimentos eles tendem, no início, a exaltar muito o que eles sofreram, porque isso é a forma que eles têm de ter a simpatia de quem está ao redor, né? E isso vai, com o tempo, isso vai se ajeitando. Da mesma forma que, como o Ismael falou, esses centros de energia muito carregada estão sendo renovados, esses movimentos eles vão se adequando, eles vão compreendendo as suas próprias raízes e o ponto que eles têm que chegar. E eles vão se diluindo no seu radicalismo, na sua violência de se impor. Mas isso eu acho que é um começo natural. Silvio, vou complementar também com uma reflexão, né, nessa questão que a André colocou, que nossa, é super atual, né? Que eu acho que um do caminho, né, qual você falou, né, qual poderia ser um dos caminhos para isso, né? Aí, como o Silvio falou, isso é natural, essa conscientização do que aconteceu, e eu acho que no momento da transição, a gente tem que começar a trabalhar como é que seria um planeta de regeneração, né? Então, um dos pontos é aquele, né? É não mais lutar contra o mal, é fortalecer a luz. Esse que seria o ponto principal, né? Então, aquela ideia, vamos lutar contra o mal.
não é mais essa ideia, né? A ideia é de fortalecer a luz e envolver, englobar, em formar estruturas de colaboração. Então, num planeta de regeneração, e nessa transição, é a gente começar a pensar nas estruturas de regeneração. Então, a questão dos negros, das mulheres, né, dos homossexuais, como é que agora a gente tem que reorganizar a sociedade para que todos possam ser plenos, todos tenham iguais direitos, sejam respeitados. Então, trabalhar no aspecto mais das organizações sociais harmônicas de um planeta de regeneração, né? Então, acho que esse que tem que ser o ponto. E, né, em vez da luta, é pensar em formas de colaborar, né? Em vez de tentar só mudar o lado, né? O outro agora se torna a figura prioritária. É pensar, olha, todos juntos, como podemos nos organizar em uma nova forma, né, de organização mesmo. Aí, para finalizar, eu vou dar só o exemplo do Mandela, né? O Mandela, quando, né, depois daquele tempo, todos aqueles anos todos na prisão, né, por conta do apartheid, e aí no momento que ele é libertado, ele se torna o presidente. Então, naquela hora, os negros vibraram, falaram assim: agora é o momento em que os negros, né, eles entram no poder. E o Mandela, em uma maturidade espiritual profunda, ele falou assim: não, né, eu não vou governar para os negros, é para todo o país. Então, eles achavam que no governo ele ia tirar todos os brancos e só colocar negro. Ele falou assim: não, né, eu quero junto você. E aí ele trabalhou sempre com essa ideia de todos juntos. É uma nova, né, é um novo, é um começo de uma nação onde vai se trabalhar a fraternidade, né? Então, ele manteve aqueles antigos funcionários e falou assim: olha, nós estamos juntos e vamos construir, incluiu negros. Então foi algo muito difícil, uma nação que durante tantas décadas, né, trabalhou com o aspecto da segregação tão forte, e isso não é do dia para a noite, ainda vai demorar um bom tempo, mas ele começou de uma maneira belíssima, né? Ou seja, não, nós temos que trabalhar para um planeta de regeneração, né? Então, uma organização ligada à fraternidade e o aspecto da colaboração. Acho que esse é um ponto que vai ser no século XXI, é uma educação voltada para as estruturas sistêmicas. Então, acho que é por aí, sabe? Joia. Eu estava subindo as escadas e me veio muito forte, estou achando muito interessante o que vocês estão falando, porque me veio muito forte a palavra e a informação sobre privilégio, sabe? Muitas vezes, em algumas situações, a gente se sente privilegiado, né? Mas o privilégio é algo tão danoso, né? Porque o privilégio, ele vem com a força de que o outro não é privilegiado, né? Eu acho que isso que vocês estão falando tem a ver com uma estrutura social onde não existissem privilégios, né? Onde a gente fosse igualmente merecedor, né? E ao mesmo tempo doador, né? Acho que me vem muito esse sentimento, né? Uma sociedade sem privilégios, mas uma sociedade justa. Vai melhorar, mas acho que para chegar nesse nível ainda é na próxima transição. Haja tempo, hein? Bota aí mais umas 490 reencarnações para a gente. Vamos lá. Ainda dá tempo, né, gente? 8h23. Em homenagem aos meus genitores e às vítimas do extermínio, passei a frequentar a sinagoga, sem perder a emoção do amor a Jesus, o que parece paradoxal. Dei prosseguimento aos meus estudos, doutorando-me em medicina pela Universidade de Viena e dedicando-me, dentro da minha formação moral, à prática missionária dessa doutrina responsável pelo combate às doenças, aos sofrimentos.
Aos 50 anos de idade, retornei ao grande lar, vivendo numa comunidade espiritual judaica, onde reside com os meus pais, havendo sido convocado para atividade que deveremos atender na condição de irmãos em humanidade. Sorriu com um delicado véu de tristeza na face e distendeu-me a mão, pronunciando com emoção a palavra hebraica Shalom, paz. De imediato, agora sorrindo, exclamou: novos rumos, rumos novos. Redargui, eufórico. Deveríamos retornar à Terra-mãe, amada em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade. Só um adendozinho aqui. Vou terminar, que eu já vi que está terminando aqui. Deveríamos retornar à Terra-mãe, amada em atividades especiais, conforme programação elaborada pelos benfeitores da nossa comunidade. Sensibilizado e agradecidos ao Senhor pelas reflexões e emoções experimentadas, despedimos-nos rumando na direção dos nossos aposentos. Novos rumos. Segui ao lar reflexionando em torno da gravidade a respeito das ações a desenvolver, logo concluindo que o Senhor nos daria seu apoio e sua inspiração para as atividades que seriam realizadas em seu nome. Esse pedacinho aí, eu até interrompi, depois terminei, é exatamente o que Ismael falou, porque ele era judeu, desencarnou, foi para uma colônia espiritual judaica, e ele está vindo para participar de um trabalho que não é exclusivo para o povo judeu, é para o mundo. Então, como ele deu o exemplo do Mandela, que não vou fazer agora um governo de negros, ele não está vindo para melhorar o mundo para os judeus. Ele está vindo para ajudar a universalidade espiritual em prol da própria humanidade em si, do planeta, do orbe que todos habitam, né? E Silvio, isso é interessante. Nossa, esse ponto foi bom que você falou, né, desse trabalho internacional que o Manuel Filomeno de Miranda ele adentrou, né, que era para auxiliar no tsunami. Então ele se juntou a esses grupos, então vieram espíritos de todas as partes do planeta, né? Então ali eu fico até imaginando como é que era a comunicação, né? Porque a gente já sabe que eles se comunicam por pensamento. Eu não sei até que ponto eles ainda usam códigos de linguagem ou qual seria a língua, né? Se utilizaria até o Esperanto, às vezes eu fico pensando, embora ele não coloque aqui, porque a princípio ele não é da comunidade do Brasil, pelo que eu entendi, porque ali ele não está, inclusive na colônia dele, ele foi para um local onde eles estão sendo preparados como um grupo para ir no trabalho do tsunami. Então isso me lembra também essas organizações, tipo Médicos Sem Fronteiras, né? Até o que a Sani participa, né? A Fraternidade Sem Fronteiras, que são trabalhos mundiais que acontecem, né? Então as pessoas elas se ligam e vão como um grupo para auxiliar em locais de catástrofe. A gente até falou em um dos encontros aqui passados que isso acontece também entre planetas, né? Então, quando um planeta tipo a Terra está passando pela transição, que vai acontecer muita coisa no planeta, acontece isso também, né? Então, existem espécies de organizações interplanetárias, né, das humanidades interplanetárias que auxiliam planetas que estão precisando, e veio agora uma grande leva de espíritos de fora do planeta para auxiliar a transição. Então, é um auxílio de vários níveis, né? Não só reencarnando, mas eles vindo em outros planos para capacitar os próprios
humanos em ações nas mais variadas, desde formas de organização de política, de sociedade, de escola, de tecnologia, né? Esse boom de tecnologia que a gente teve do ponto de vista da internet, é, hiperconectando o planeta todo. Ele é uma tecnologia que é muito avançada e que foi assim, ó, numa rapidez, espíritos que vieram trazendo. Então acho que tudo está dentro de um plano do planeta de regeneração que foi aí houve uma catalisação, né, uma movimentação, uma ampliação devido a esse número de espíritos que vieram de fora para auxiliar. Então o que está acontecendo aí é mais ou menos isso. Eles se juntam e vão lá auxiliar uma região que está necessitada. Isso é bem legal, porque dá para reforçar aquela ideia que a gente vê em vários livros, né, que diz, né, que aqui tudo que tem na Terra é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Então, a gente vê aqui, quando tem uma tragédia em algum ponto específico, em alguma cidade, todo mundo se junta, né, para tentar colaborar, de cidades diferentes, estados diferentes, dependendo da gravidade da situação, até de outros países, né, se juntam para auxiliar. Imagina isso, se na Terra é feito assim, imagina como o Ismael está falando, a nível de planeta, de mundo espiritual, como essa integração de ajuda entre o universo todo deve funcionar, né? Eu fiquei um pouco curiosa sobre essa Fraternidade Sem Fronteira, mas depois eu acho que se Sani pudesse falar um pouquinho, né? Porque já são 8h31. Ah, sim. Que hoje ela tá lá no quarto, mas ela fala assim. Eu falo assim. Certo. Então a gente começa, né? A nossa irradiação agora. Fechar as